Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, também através da TV Câmara, através das redes sociais. E antes de entrar no tema que nós queremos dizer apenas que essa questão da passagem, eu me recordo que no início do ano passado nós estivemos com o senhor prefeito sugerindo que ele promovesse uma discussão. Na época dava para manter a passagem a R$ 3,40, tranquilamente. Apresentamos aqui na tela várias outras formatações, onde dava inclusive para reduzir de R$ 3,40. Então tem espaço para negociação. E aí eu sou obrigado a concordar que nós precisamos também que o Poder Executivo, que é o que detém a caneta, como se diz, ele tem que promover essa discussão ampla com vereadores, sindicatos, com a empresa, com a UAB, com todos os interessados. Não é o prefeito que vai dizer se tem que fazer isso ou aquilo, mas cobrar e promover, botar todos nós numa roda aí para discutir, eu acho que é dever, obrigação do Poder Executivo. Não adianta brigar contra um contrato, vai ficar um passivo terrível aí, e quem vai pagar é a população amanhã ou depois. Também, só para finalizar aquele assunto da Espassat, eu acho que está andando bem, né, vereador Chico Guerra, e não vamos aqui nos preocupar se é mérito de A ou de B. Vossa Excelência tem ajudado, o secretário Emílio tem conversado conosco, está se empenhando, e dizer para a Mirângela, que tem um secretário que tem nos atendido bem, a gente não tem queixa nenhuma, que nós precisamos resolver esse assunto, que daí sim, todo mundo ganha. E se nós não perdermos, todo mundo perde. Então, eu acho que a coisa está andando bem, eu espero que hoje ou amanhã, Vossa Excelência, o vereador Chico, nos traga boas notícias, porque, pelo que conversamos com o secretário Emílio ontem, ele também está muito empenhado, né? Então, deixar esse registro. Nós pedimos espaço, agradecer ao vereador Tomé pela cedência do espaço, aonde nossa assessoria já devia estar aí apresentando as imagens. Está aí a Júlia. Nós vamos apresentar aqui algumas demandas que são oriundas do Corré de Serra, onde esse Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional foi elaborado de 2015 a 2030. Alguns desses tópicos já defendidos pelo Corré de Serra, outros advindos da SIC Serra, da SIC Caxias do Sul, e outros também por percepção da nossa equipe, do nosso gabinete e das nossas andanças por aí, porque eu acho que é a obrigação de todos nós, de todos os vereadores, estarmos atentos nesse momento e encaminhar as nossas lideranças, aos nossos pré-candidatos a governador, essas demandas, porque eu não defendo pedágio, não gosto de pedágio. Agora, nós temos que estar muito atentos, porque isso aí amanhã ou depois vai voltar esses contratos de pedágio. Então, que seja um pedágio comunitário, onde tu observa o resultado destas obras, como aconteceu com o pedágio aí de Portão, que ao longo do tempo ele foi acontecendo, e eu acho que todo mundo que passou por aquele pedágio sempre pagou com gosto, porque não era uma tarifa exagerada, cobrando num sentido só, e o resultado está aí, a duplicação, e é um dos trechos mais bem conservados no Rio Grande do Sul, mais bem conservado. Então aí a gente se rende ao pedágio. Agora, o que não pode acontecer, esses malfadados pedágios que nós tínhamos aqui entre Caxias e Farroupilha, que, aliás, ali a Prefeitura de Farroupilha deveria limpar aquela área, para a gente não lembrar daquele pedágio, como o Caxias do Sul nós fizemos na Vila Cristina. Foi desmontado tudo, recuperado o asfalto, para não lembrar daquele pedágio de Vila Cristina, que também era um absurdo, porque mais parecia uma equipe encarregada de pintar os cordões e as muretas ao longo da BR-116, porque nunca fizeram 1 metro de asfalto novo e nem de acostamento. Então, nós vamos passar aí algumas demandas, apenas deixar ali a duplicação da RS 122 entre Farroupilha e São Vendelino, duplicação da 453 entre Farroupilha e a BR-470, duplicação da BR-116 entre Caxias do Sul e Santa Catarina,
Algum vai dizer, mas isso vai demorar. Vai demorar, mas se tiver que botar pedágio, tem que constar no contrato. Senão, não vale a pena. Caxias do Sul e Moro Reuter, que tem toda a nossa região das hortênsias envolvida, a questão turística. A 470 entre Carlos Barbosa e Nova Prata, que também é uma demanda. A 324 entre Nova Prata e Casca, que já precisaria urgente o terreno favorece uma duplicação. A 446 entre Carlos Barbosa e a 122, que isso aí também já passa do ponto. A 453 entre Caxias do Sul e Aratinga. A 444 entre a BR-470 e Monte Belo do Sul. E uma nova ponte na localização entre Lajadinho, Veranópolis e Tuiuti, Garibaldi. Essa seria uma alternativa, porque hoje, se acontecer um acidente na Serra de Veranópolis, praticamente ficam isoladas aquelas comunidades. Então, nós temos que criar uma alternativa. Corredor econômico e social macro-regional, interligando Passo Fundo, Nova Prata, Bento, Farroupilha e Caxias. Nenhum município vai se desenvolver também, se nós continuarmos com essa ideia comunitária de um município só. Nós precisamos começar a fazer política pensando regionalmente. A construção do aeroporto aqui de Vila Oliva, que vai beneficiar toda a região, Caxias, Gramado, Canela, Cambará, Vacaria, todo o entorno. Então, urgente esse aeroporto. Os parques tecnológicos em Caxias do Sul e Bento Gonçalves para a instalação de empresas nacionais e estrangeiras de alta tecnologia para consolidar a cultura de negócios e a organização da região metropolitana da Serra Gaúcha. De vez em quando se fala e aí o assunto fica esquecido. E a SIC Serra e a SIC Caxias do Sul são entidades que têm muito interesse. Então a gente coloca isso aqui como uma sugestão. Cada vereador vai saber de que forma encaminhar os seus líderes, aos seus partidos, mas nós precisamos nos somar. Eu acho que só dessa maneira nós vamos conseguir alguma coisa para a região. O Polo de Inovação Tecnológica, do Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação, flexibilização da pactuação dos hospitais da microrregião em razão da diminuição das filas de pacientes que necessitam de cirurgias de alta complexidade, melhoria no sistema de vídeo monitoramento visando maior segurança e qualificação da gestão. É uma bandeira que a vereadora Paula Iores, que preside essa comissão, já tem trabalhado muito, nós temos trabalhado junto nessa comissão. Isso aí está caindo de maduro e nós precisamos para toda a região. A declaração de lei depois, senhor presidente. Aqui é uma região impactada, mas nós podemos incluir a região das Hortênsias, o Vale do Caí. Nós precisamos começar a trabalhar regionalmente, não tem outra forma. Na sequência, nós vamos apresentar um projeto de integração logística e multimodal. Esse projeto foi elaborado pelo Nilo Lachuk, que é um estudioso da área. Durante mais de 30 anos ele trabalhou como projetista da Marco Polo. Foi ele que lançou o projeto do Miura no passado pela Aldo Alto Capas. É uma pessoa que se dedica a mais de 2 anos estudando essa questão das redes ferroviárias, visitou outros países e elaborou um pré-projeto. Nós vamos apresentar apenas algumas lâminas para provocar discussão e criar esse ambiente de discussão, mas o que a gente está vendo? A China quer construir ferrovias atravessando o Brasil. E o único estado da federação que ficou fora do projeto nacional de malha ferroviária é o Rio Grande do Sul. E alguém tem alguma dúvida por quê? Pela falta de união e de mobilização da nossa classe política. Todos os outros estados foram contemplados no Plano Nacional de Integração dos Modais. O Rio Grande do Sul está fora, absolutamente fora. A ferrovia que desce daquela região lá do Mato Grosso, quando chega em Santa Catarina, ela entra para a Argentina, Uruguai. E a outra que desce pelo centro de Goiás e vem, quando chega na altura de Chapecó, ela desce por Santa Catarina e vai ao porto de Itajaí. E nós ficamos aqui a ver navios. Tá? Então, nós não temos capital, não temos condições de construir, mas tem países, tem
eu vou pedir uma declaração de líder. Declaração de líder, bancada do PTB, segue com a palavra a vereadora Dilode Domênico. Tem muitos investidores, mundo afora, que querem vir aqui explorar. Eles... Conhecer uma parte, vereador Diló. Já lhe concedo. Eles vêm aqui para ganhar dinheiro, não tenha dúvida. Mas nós vamos ganhar muito mais. Nós vamos nos integrar ao modal de transporte do futuro, que é a rede ferroviária, junto com aeroportos, com pluvial, com boas rodovias. Por isso que a gente apresentou primeiro as duplicações, nós precisamos delas. Agora, sem o transporte ferroviário, nós vamos ficar cada vez mais isolados. E o Rio Grande do Sul não está sabendo acompanhar o trem da história, como se diz. Então, isso aqui vai gerar riquezas, equilíbrio econômico, a ferrovia litorânea, grande anel de integração multimodal, Porto de Grãos em Eldorado Sul, terminal frigorífico portuário na Barra do Ribeiro, redução das distâncias, maior velocidade e custo imbatível, fechamento da integração multimodal. Pode passar? Então, veja bem, que aquela que chega em Chapecó, ela desce por dentro de Santa Catarina. Aqui está sendo proposto o trecho para vir passando perto de Erechim, Vacaria, Criciúma, e depois ela vai ligar. Pode ligar com o Porto de Imbituba, pode ligar com Itajaí, mas também vai descer um braço para o Porto de Rio Grande. Outro braço contemplando aqui o aeroporto de Vila Oliva, Caxias do Sul e outras regiões. Aqui um outro anel que vai descer na parte quase que central do estado, indo lá em Caçapava, ligando com a ferrovia já existente. Aí alguns vão dizer, mas as nossas ferrovias são bitola de 80 e o transporte moderno e tudo que está projetado é 1,20. Ok, não precisa eliminar de 80. O que o americano fez? Ele botou um trilho a mais do lado. E as mesmas locomotivas, a mesma ferrovia, ela oferece condições de transporte para o modal interligado com as rodovias de 80, que nós não vamos abandonar, tem vários trechos em funcionamento do Rio Grande do Sul, mas também contempla o transporte moderno e bem mais veloz, inclusive evitando aquelas curvas de passeio de cobra. O americano desenvolveu, e outros países também, o sistema de cremalheira, encurtando o caminho, pegando a região de declividade ou aclividade com a cremalheira, tanto para subir quanto para descer, porque a máquina ela tem força. O que ela não pode é ficar patinando ferro com ferro, dia de chuva, com geada, com neve, quando a aclividade é muito forte. Então eles desenvolveram a cremalheira central, encurtando muito e barateando muito o custo dessas rodovias. Então eles têm condições, têm tecnologia e têm capital para vir fazer. O que o Rio Grande do Sul precisa fazer é liderar os nossos políticos, liderar isso aí junto ao governo federal para incluir o Rio Grande do Sul. Não é possível que a gente vá ficar de fora, o único estado relegado a ficar à margem do projeto nacional das redes ferroviárias. O outro braço que vem também aqui, passando pela região calçadista, porque esse transporte tem que passar onde tem carga. Não vamos nos iludir muito com o transporte de passageiro. Ele pode vir no futuro, ele pode ser agregado. Agora, o que interessa aos investidores é transporte de carga, interligado com os diferentes modais, aeroportos, portos e etc. Aqui nós temos outro braço também que desce até Rio Grande. Então, aí alguns vão pedir, mas vai acabar com os caminhões. Muito pelo contrário. Inclusive tem sistema de ferrovias, que a gente poderia aqui mostrar um dia, aonde se embarca a própria carreta no trem. Tira o cavalinho. Então, tu economiza. Principalmente as frigoríficas, elas vão embarcadas e desengata o cavalinho. Quando chega lá no porto, no local, tem então, ou para fazer a entrega, tem outro cavalinho das empresas embarcadoras que faz a manobra e faz a entrega da carga no seu destino. Então, apenas para dar uma palhinha, isso aí tem várias outras partes incluídas, é um pré-projeto bem interessante. Nós temos aqui uma pequena cópia dele, tem todo o histórico,
parte por parte, aonde o Nilo, há 2 anos, vem se dedicando em cima desse projeto, trabalhando, algo muito bem elaborado, muito bem fundamentado, e que o futuro governo do Rio Grande do Sul, seja quem for, tem o dever, junto com a classe política, de cobrar do governo federal a inclusão. Por que deixar o Rio Grande do Sul fora? É essa a pergunta que nós temos que nos fazer. Por que só nós da federação? Será que nós cochilamos? Ou o Rio Grande do Sul está tão... ele tem pouco a oferecer de transporte de carga? Eu acho que não, né? Acho que não. Agora, se nós ficarmos fora, cada vez menos. Seu à parte, vereador Tuíca. Muito obrigado, vereador Adiló. Importante a vossa explanação, nós precisamos ser incansáveis e também procurarmos alternativas a essas questões, e Vossa Excelência explana um pouco daquilo que nós fomos representar na universidade lá e ver a explanação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional. Sim. Esse documento que foi elaborado pelo Coré de Serra, juntamente com a MESNE, e a execução da nossa Universidade de Caxias do Sul até 2030. Exato. Mas são ações que precisam acontecer o mais rápido possível, principalmente essas questões das demandas com relação à infraestrutura de logística. Vossa Excelência coloca 2 obras que são fundamentais. A primeira dela, que é a duplicação da RS 122, né, entre Caxias e São Vedelino, e a segunda entre a BR 116 e Santa Catarina, que são obras fundamentais para o escoamento da produção, para que as nossas cargas consigam chegar com mais velocidade, um pouco mais de rapidez, até a região metropolitana, a região dos portos, enfim, acesse outros estados. Isso é muito importante. A própria questão, né, do corredor econômico ligando Caxias e Passo Fundo também via férrea. E nós sugerimos à época, e isso foi acatado, inclusive, por aquele grupo, que se instale, enfim, um grupo de acompanhamento com representações das forças vivas, empresariado e também do poder público. Nós precisamos agora unir forças, esses 49 municípios que compõem a MESNE, né, o conjunto de vereadores, prefeitos, deputados e também do nosso governador e do futuro governo também, para que essas obras saiam do papel. Elas são vitais para a retomada do desenvolvimento do nosso município. Dizer também, o presidente tem nos deslocado às reuniões do Mobiliza Caxias, essa pauta também está ocorrendo lá. É um movimento muito importante de todas as forças do município, tendo em vista a implantação, né, da retomada disso. Mas o mais importante também, Adiló, que nós precisamos, e a Comissão de Desenvolvimento Econômico está trabalhando isso e vai apresentar hoje as emendas, criando essa zona de empreendedorismo, inovação e tecnologia. Nós não podemos mais prescindir, tendo em vista que precisamos diversificar a nossa matriz econômica e trabalharmos a questão da tecnologia e da inovação. Já estamos atrasados nisso e nós vamos justamente propor uma área nas proximidades, né, do aeroporto, do futuro aeroporto de Vila Oliva, né, uma área de alguns hectares ali, para que no futuro, né, ali ocorra também a atração de empresas, de empreendimentos que trabalhem a tecnologia e inovação, que nós precisamos, não podemos nem pensar, né, em fechar novas empresas. Muitas já foram fechadas e precisamos trabalhar essas metodologias. Então, Vossa Excelência traz bem, esmiuça de maneira muito didática para nós, para termos uma linha de trabalho, de atuação, ajudando e fortificando essas medidas que são vitais para Caxias e a região. Meus cumprimentos. Obrigado, vereador Tulico. Vossa Excelência, se não me engano, também vereador Edson da Rosa esteve lá naquelas reuniões do Cored, né? E alguns vão perguntar, tá, mas o que o vereador pode fazer? Todos nós temos contato com um ou outro deputado federal, deputado estadual, governador, e cada um de nós tem que fazer a sua parte. Nós precisamos nos unir, começar a discutir regionalmente. O presidente desta casa, através do Parlamento Regional, onde reúnem-se os presidentes de Câmara, todos temos que fazer um coro a essa situação. Ou nós vamos ficar aqui assistindo o nosso estado relegado à 5ª categoria, porque nós estamos ficando fora dos principais investimentos a nível nacional. Então, nós lançamos essa ideia. Dentro do possível, nós vamos estar passando adiante isso para os pré-candidatos a governador que nos derem essa oportunidade, esta abertura, mas que cada vereador faça o seu contato e ajude a multiplicar essa ideia, porque nós precisamos.
O vereador Tuigo aborda muito bem a questão da BR-116, que foi o motivo de desenvolvimento dessa região, a rede ferroviária e depois a BR-116. Só que quantos anos não se tem investimentos aqui na região para melhorar a BR-116? Estamos agora peleando aí para 900 metros de uma terceira pista. Isso é ruim, é vergonhoso para nós, uma cidade que já foi... Só para concluir, senhor presidente, e que recolhe tantos impostos para o governo federal e sendo relegada a esta situação. Obrigado, senhor presidente.